mas que se gostavam, O senhor inclusive. tem mais afinidade com algum partido? Olha, eu voto no PT, eu nunca fui petista. Nunca ao foi contrário. filiado, né? Não, até agora eu estava brincando, saiu até uma nota sobre isso. Falei, olha, todo mundo me liga ao PT, no entanto eu fui advogado de quase todo mundo do DEM. Da Rosiana, dos Bonhouse, do ACM, Sim. do Arruda. Agora, eu votei no Lula o tempo inteiro, mas, por exemplo, já votei no PSDB. Quando o Sigmaringa foi candidato a deputado Sigmaringa federal. Seixas aqui Sigmaringa no Brasil. Seixas, eu votei nele. Eu tenho uma formação Essa de amizade esquerda. com o Zé Dirceu, com o Lula, com o PT, deu mais projeção à sua carreira? O senhor virou um advogado mais importante ou o senhor acha que é independentemente? Porque o PT está no poder desde 2002, ganhou a eleição, desde 2003 está no poder. O Zé Dirceu foi ministro da Casa Civil. Eu me lembro que na campanha o Zé Dirceu jantava muito com o senhor realmente é amigo dele. O senhor ficou mais importante no governo do PT, o senhor acha? Pelas relações pessoais ali? Eu acredito que não, pode passar essa impressão. Eu advogava, antes do governo do Lula, eu já tinha advogado para 40 governadores. Eu advoguei para 3. Para Rosiana Sarney, para o José Aqui de Sarney, Brasília, para a praticamente CM. para todo mundo. Eu advoguei para quase todos os vereadores de Brasília. Então, o que acontece é que as pessoas... No governo Fernando Henrique, eu fui advogado de 12 ministros. No governo Lula, só fui advogado de 3. É por esse critério, tinha mais ligação claro, com o governo Fernando Henrique. E o Zé Dirceu, infelizmente, eu até reclamo muito, nunca me indicou um cliente. Ele me ajudou a pegar alguns clientes quando ele estava fora do governo na CPI, por exemplo, ele que fez a denúncia contra a ministra Zélia, que depois eu fui advogado. Quando ele estava na oposição, Quando ele estava na oposição, ele me ajudava mais. A gente estava conversando há pouco tempo, no primeiro bloco, o senhor brincando, tem uma matéria na Piauí, que foi a Daniela Pinheiro quem escreveu, né? Uma excelente repórter da revista Piauí, uma excelente jornalista. Tem uma frase que o senhor fala assim: Deus me deu a sorte de só ter cliente inocente. E ela coloca que a plateia estourou no riso, que o senhor estava brincando, e o senhor fala, se uma pessoa que durante 50 anos teve uma vida exemplar, correta, justa, boa, e num átimo ele cometeu uma loucura, isso é um drama existencial terrível. Aqui você está falando da questão da emoção. Eu entendo isso na esfera ali, como o senhor disse, da violenta emoção. E no crime do colarinho branco, um cidadão acusado de roubar dinheiro público, por exemplo, isso mexe com o senhor? A pessoa recusa casos? Não, o que eu te disse, eu só não pegaria um caso que eu não pudesse me entregar visceralmente a ele e não tivesse uma defesa técnica. Se eu tiver uma defesa técnica, eu não sou juiz. Sim. E não tenho pretensão a Deus. Então, eu escuto a história da pessoa, se eu achar que tem uma defesa técnica, eu faço essa defesa com tranquilidade. Agora, quando essa pessoa passa a ser atacada pela mídia, quando passa a ser caçada pela mídia, aí eu reconheço que dá um prazer especial. Porque aí eu acho que desafio. É um desafio e uma obrigação que eu tenho de defender alguns princípios que nós tivemos uma dificuldade enorme de esculpir, inclusive na Constituição, que é a ampla defesa, o Estado Democrático de Direito. Então, eu atuei num caso do Piauí agora, que eu entrei basicamente por isso, que uma pessoa que não tinha nenhuma relação com determinado assassinato foi massacrado pela mídia social, talvez no caso de maior rumor que eu já vi no Nordeste. Mas eu entrei um pouco para fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento me estimula. O senhor também é contrário à prisão em casos de crimes financeiros. O senhor acha que assim, olha, tem uma frase do senhor, toma tudo que o cara tem aqui, fora do país, ou seja, vai e recupera o dinheiro. Eu pergunto para o senhor, a ameaça de uma pena de prisão, de ver o sol nascer quadrado, como diz aí o ditado popular, não é um elemento de dissuasão importante? O cidadão que comete um crime assim, ele sabe, olha, além de ter que devolver o dinheiro, eu também posso ir parar na cadeia. Isso não ajuda o cidadão a ter medo de cometer o crime? Olha, quem estuda direito penal sabe que o que intimida é a certeza da aplicação da lei. Na punição. Há uma falácia enorme de que quando acontece um rumor como esse, logo alguém vai propor um aumento de pena, mais prisão. Isso nunca funcionou e não funciona em país nenhum do mundo. Isso é contrário ao aumento de pena? Completamente. Você tem que ter a certeza da aplicação da lei. Fazer uma justiça mais rápida, isso é uma verdade. Agora... A ameaça de prisão, no caso. A prisão só deveria existir para as pessoas que realmente fossem um problema para a sociedade, que representassem um perigo para a sociedade. Não tem nenhum sentido a pessoa está sendo acusada de ter feito um desfalque X e tirar essa pessoa da sociedade, salvo se ela voltar a praticar aquele crime. Agora, é muito mais importante que você possa fazer a pessoa devolver à sociedade o que efetivamente ela tiver subtraído da sociedade, do que manter aquele cidadão preso. A prisão, principalmente no Brasil, o meu discurso, quando eu me formei em Direito em 1981, metade dele já foi contra o sistema carcerário brasileiro.
eu queria que as pessoas pudessem ir pelo menos uma hora a gente sabe que a na vida para ver como é que a forma complicado. desumana, nem animais são tratados dessa bastante forma. complicadas as condições. Então eu acho assim que a prisão no Brasil, ela tem que ser encarada como sendo em qualquer lugar do mundo. Mas não é pouco só devolver o dinheiro que roubou? Não, olha, o processo penal já é uma forma de intimidação muito grande. Você não tem ideia, espero que nunca tenha, evidentemente. Admiro o seu trabalho e gosto de você. Obrigado, hein, Cacá? Obrigado. O que é sofrer um processo penal, principalmente se esse processo penal chegar à mídia, no que eu chamo de mídia opressiva. Claro. Nós temos hoje um fenômeno gravíssimo de que alguns processos são julgados pela mídia até como forma de pressionar o Poder Judiciário. Não, e a empresa tem que ter responsabilidade tem mesmo, que ter porque responsabilidade. Né, fazer uma acusação injusta, né, você causa um dano que depois é difícil de reparar. Você vê né? o clamor para que se julgue o processo do mensalão, isso é uma coisa inusitada, uma pressão no Supremo que é uma coisa imoral. Mas já são 7 anos que está tramitando. Mas o processo só ficou pronto agora pelo relator no final do ano. Você imagina, Kennedy, estão falando, olha que absurdo, estão falando em parar durante 3 semanas, eu vou atuar, eu estou entrando no processo, 3 semanas do Supremo para julgar só este caso, inclusive suspendendo as sessões de terça-feira onde se julga habeas corpus com o réu preso. Em lugar nenhum do mundo você deixaria um processo de réu preso para priorizar um caso, porque a mídia quer que esse caso seja priorizado. Mas é a mídia, não é a sociedade que quer, Cacá, não é um caso importante. É claro que a sociedade quer que julgue, mas eu te pergunte à sociedade se é mais importante julgar aquele cidadão que está preso, vai deixar o cidadão preso mais 1 mês sem julgar o seu habeas corpus, porque existe uma pressão para julgar um processo penal. Acho que é importante julgar os Eu não tenho nenhuma dúvida, mas então julgue dentro da normalidade. Esse não pode ser um processo, o ministro Marco diz muito bem, é um processo a mais. Só acho que o Carlos Aires Brito, o novo presidente do Supremo, que disse o seguinte, olha, queria julgar até junho, ele está assodado, então, do tempo jurídico em relação a esse processo? Não, eu não acho que ele esteja assodado. Evidentemente, com a pressão que está acontecendo, cabe a ele dizer o que disse. O que eu não posso admitir, como advogado que atua na corte há 30 anos, é que você trate esse caso de forma diferenciada. Você, por exemplo, deixe de julgar, de ter sessão de habeas corpus com o réu preso, para priorizar o julgamento desse caso. Isso não acontece em lugar nenhum. Quando o senhor acha que seria um julgamento de uma tramitação normal desse caso? O processo disse que ficou pronto a fase para se estabelecer o julgamento há pouco tempo, não é isso? O ministro Joaquim, ao que consta, entregou o relatório em final do ano. Final do ano passado. São 50 mil páginas, foram ouvidas mais de 1.000 pessoas. Está com o ministro Ricardo Lewandowski, que é o revisor. Vai fazer o revisor. Dentro de uma normalidade, eu não sei, evidentemente o ministro Lewandowski, que é um homem seríssimo, não pode parar o julgamento dos 10 mil casos que deve ter no gabinete dele e se dedicar a isso. Isso seria uma assinte ao processo. Mas eu acho que levaria quanto tempo uma tramitação normal, na sua opinião? Olha, é difícil saber, até porque eu não atuei no caso concreto até então, vou começar a atuar a partir de agora, mas eu acho que esse processo foi muito rápido, por incrível que pareça. Mas eu acho que o ministro Joaquim fez um trabalho de prescrição se forem aplicadas as penas mínimas. Isso não é verdade, é porque as pessoas desconhecem a questão processual. Veja bem, se tiver a pena mínima, ministros no caso... do Supremo disseram o seguinte, se for aplicada a pena mínima, julgando agora, elas podem ter prescrito. Não há diferença nenhuma entre julgar agora e julgar o ano que vem, por exemplo. A pena mínima, se for aplicada em algum caso com o crime de quadrilha, já terá prescrito o ano passado. O Supremo Tribunal fez uma opção, quando não desmembrou, de correr esse risco. O ministro Lewandowski foi muito feliz ao dizer isso. Ele foi favorável ao desmembramento lá atrás. Quando não desmembrou o processo, o Supremo corria o risco, porque você não pode correr com o processo passando por cima do devido processo legal. Cacá, e uma outra, nosso tempo está acabando, uma questão que se levanta muito é o seguinte, que a legislação processual brasileira permite aos bons advogados de Brasília, advogados que, enfim, cobram caro porque são advogados importantes e tal, e os clientes ricos têm condição de pagar, coloca à disposição desses advogados muitos recursos que permitem atrasar um julgamento e, na prática, haver a impunidade. Então, tem gente, a ministra Carmen Lúcia acha que tem que mudar a legislação penal, o ministro Jorge, e processual, o ministro Jorge Arge também acha que tem que haver algum tipo de mudança, o Jorge Arge da controladoria, para acabar com essa quantidade de recursos. O senhor, como advogado, não acha que tem recurso demais que facilita para o senhor tomar medidas, manobras para adiar um julgamento e aí o cidadão que merece uma punição não ser punido? Primeiro eu quero fazer um registro que no meu escritório, pelo menos 30% da minha advocacia é pro bono. É porque isso não sai na imprensa. O que é pro bono? Pro bono é uma advocacia de graça. De graça. Eu tenho quase metade da minha advocacia gratuita. Agora,
É óbvio que o enxugamento de determinados recursos não, mas não é ilegítimo o senhor cobrar e ganhar dinheiro. Não, claro que não, claro que não. É porque a imprensa gosta muitas vezes de dizer isso, mas... Não, mas eu acho importante ser bem remunerado. Até que os jornalistas sejam bem remunerados, os advogados, os engenheiros. Não tem... Mas, de qualquer maneira, eu acho que o excesso de recurso atrapalha, e muitas vezes atrapalha até mesmo o advogado. O senhor acha que existe, então, excesso de recurso? Existe, sim. O que eu tenho pavor é de um sentimento que começa a se cristalizar e diminuir o alcance do habeas corpus. O habeas corpus é um remédio heróico, constitucional, que tem que ser preservado. Eu recentemente fui procurado... Ou seja, alguns outros recursos que existem, eu acho que até poderiam acabar. Que poderia acabar. Mas a figura do habeas corpus não pode sofrer restrição. Há uma tendência de diminuir a extensão do habeas corpus, que é gravíssimo. Eu recentemente fui procurado por um colega da época de Patos de Minas, que estava condenado com trânsito em julgado. Ia começar a cumprir pena. Eu estudei o caso dele, já transitado de julgado, entrei com o habeas corpus e consegui suspender o cumprimento de pena. Só o habeas corpus tem essa liberalidade. O habeas corpus é um instrumento importantíssimo para a sociedade. Cacá, infelizmente o programa chegou aqui ao final, tem um pinga-fogo, eu peço que tu responda aí rapidamente. Getúlio Vargas. Um grande homem do seu tempo. Juscelino Kubitschek. Também, só que com muita diferença. Acho que o Juscelino ele fez um trabalho importante, principalmente por ter feito Brasília. Ditadura militar de 64. Um desastre. José Sarney. Um grande homem, gosto imensamente dele, um homem do seu tempo, um democrata que soube conduzir o Brasil num momento extremamente difícil. O Brasil deve muito a ele. Fernando Collor de Mello. Eu acho que foi importante, porque foi o primeiro presidente que sofreu impeachment no mundo ocidental e, sob esse aspecto, ensinou que tudo é possível, que a gente pode ir para a rua e conseguir, inclusive, derrubar um presidente de forma democrática. Itamar Franco. Convivi pouco com ele, tive uns rompantes interessantes, mas eu acho que não foi um grande político como em Minas Gerais dizem que foi. Fernando Henrique Cardoso. Esse sim um grande político, um importante, extremamente importante na democracia, na consolidação da democracia brasileira. Lula. É um gênio da política, um homem que realmente admirável sob todos os aspectos, com uma sensibilidade política fantástica. E eu acho que o fato de ter trazido para dentro da sociedade de consumo 30 milhões de brasileiros responde qualquer pergunta. Dilma Rousseff. Acho que é uma executora de primeira linha. Evidentemente vai ter que mostrar ainda se tem sensibilidade política, porque o Collor, por exemplo, parecia ser um bom executor, mas desprezou o Congresso e deu no que deu. Filme preferido do Cacai? Olha, acho que eu não tenho um filme preferido. Eu gosto imensamente de cinema, mas talvez acho que não tenho. Não tenho um filme. Um diretor de cinema preferido tem? Não, não tenho. Um ator? Também não. Eu gosto de ver filme. Na verdade, hoje eu vejo mais esses seriados americanos, como Good Wife, do que filme, porque infelizmente não tenho tido tempo de ir ao cinema. Uma atriz preferida também não tem? Talvez pela beleza, eu gosto muito da Catherine Deneuve. Bela escolha. Uma música preferida, Cacai? Olha, eu sou apaixonado por Roberto Carlos. Então tem essa música que eu cantei, Eu Não Me Acostumo Sem Teus Beijos. Eu acho que é uma música que eu gosto. Como é que chama essa música? Eu não sei, eu só sei cantar. Só sabe cantar. Está valendo já. Um cantor? Eu acho que talvez o melhor cantor seja o Caetano Veloso, mas o melhor compositor, sem dúvida, Chico Buarque. Uma cantora? Gosto muito de ouvir a Bethânia. A Bethânia tem uma voz que me encanta. Um ídolo? Eu não tenho ídolo. Um livro? Desculpe. Eu tenho pessoas que marcaram muito a minha vida, mas não chega a ser ídolo. Tenho algumas pessoas, principalmente alguns poetas e tal. Você fala um livro, sem dúvida nenhuma, a poesia de Fernando Pessoa, que é uma coisa que eu leio diariamente. Uma frase, um pensamento do qual o senhor gosta, pode ser um verso, um poema? Tem algumas. Eu gosto mais de poesia, mas tem uma frase que eu gosto também que diz: não sabia que era impossível, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que isso é uma coisa que move, um pouco mesmo na linha também do Ortega Gasset, que falava: não é caminho, é caminhar. Acho que acreditar que é possível fazer é que faz o homem mudar o mundo. Cacai, muito obrigado aí pela sua entrevista aí. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aí uma semana complicada. Te agradeço muito, muito boa noite. Obrigado, uma honra para mim. Obrigado. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood Brasil. Você pode ver todas as nossas entrevistas lá no nosso site. O endereço está aí embaixo na telinha. E pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana e muito boa noite.